Jake teve. Então, anteontem, eu estava no Templo de Lisboa e eu falei sobre o tema que eu quero continuar hoje. Ontem também falei sobre esse tema, mas mudando o assunto cada vez, o que eu vou enfatizar do assunto, que é maturidade espiritual. Então, em Lisboa, eu falei sobre a necessidade de controlar a mente. Krishna fala no Bhagavad Gita que uma mente descontrolada é nosso pior inimigo. E eu acho que muitas vezes as pessoas não levam isso a sério. Porque se você tem uma entidade dentro de você que é literalmente chamada seu pior inimigo, é preocupante. E eu acho que muitas vezes a gente aceita porque faz parte, em vez de realmente assumir esse projeto, trabalhar nisso e eventualmente converter esse tal pior inimigo ao que Krishna diz que também é possível, que é que essa mente pode se tornar o seu melhor amigo. Mas existe um processo do ponto A ao ponto B, e isso não vai cair do céu. Não é uma coisa que você acorda de um dia para o outro e de repente a sua mente funciona em coerência total com a tua visão, com os teus objetivos para a sua vida. Você põe uma meta, você tem um objetivo, mas você tem partes de você que vão sempre lutar contra esse objetivo, ou vão escolher coisas que não são coerentes com esse objetivo. Porque nós não somos um ser só, somos um ser, sim, mas com várias partes distintas. Fragmentos de quem nós somos que puxam em direções diferentes. Então o coração às vezes diz esquerda, a mente diz direita. Às vezes a minha inteligência diz: não devia comer depois das 8 da noite. Não é saudável. Mas o meu estômago, os meus olhos enxergam o praçar todo e dizem: bom, hoje é uma exceção. Mas amanhã vai ser a mesma coisa. Enfim, nós temos partes de nós que funcionam quase que como rivais, uma contra a outra. Então eu estava falando sobre o processo de como ultrapassar isso, como começar a trabalhar nisso, na realidade. E eu expliquei o que é a mente, com 4 partes distintas, e montei, ou apresentei 3 estratégias diferentes que nós podemos usar para combater ou começar esse processo de transformação para 3 das 4 partes. Isso foi anteontem. E demorou mais do que eu achava que ia demorar. Eu ia dar um satsang de meia hora, foi mais de 1 hora, enfim. Ontem, na Caranguejeira, eu falei sobre algo ligado a isso. Eu falei sobre as qualidades de um devoto, porque, ao mesmo tempo, enquanto a gente está trabalhando esse controle da mente, a gente também tem que trabalhar as qualidades que uma pessoa que quer estabelecer um relacionamento com o divino precisa ter. Porque não é que Deus nos julga, não é que o divino nos julga, ele aceita a gente como nós somos. Mas só porque ele aceita a gente como nós somos, não quer dizer que nós deveríamos nos mantermos como nós somos. Porque se você ama alguém, você sempre tenta mostrar o seu melhor. Você sempre tenta desenvolver as tuas partes mais positivas e largar, deixar para trás as partes negativas. E então eu falei sobre 3 qualidades. Eu falei sobre a humildade, em primeiro lugar. Eu falei sobre a paciência, em segundo lugar. E eu falei em terceiro lugar sobre firmeza, clareza. Ok? E falei por quê? Eu falei no sentido de explicar se essas são 3 das qualidades que nós vamos ter que desenvolver ao longo do nosso caminho espiritual, e nós temos uma relação com o nosso guru. Teoricamente, ele vai criar situações na sua vida que vão tentar ampliar essas qualidades e suprimir ou até destruir as qualidades opostas. Faz parte do projeto. E muitas vezes eu acho que as pessoas, quando escolhem tomar um caminho, uma direção, não consideram, ao escolher tal caminho, o que eles estão sacrificando. Por exemplo, você olha para o mapa e você diz: eu quero ir para a esquerda. Mas ao dizer eu quero ir para a esquerda, você está automaticamente dizendo eu não quero ir, ou eu aceito não ir à direita. E isso faz parte da decisão. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso, só pensam na esquerda. O bolo. Mas ao escolher o bolo, você está a dizer: eu vou mais longe, eu vou mais para longe da saúde.
Entende? E isso tem que ser uma parte da escolha. Tem que ser uma parte da decisão. Para aceitar as consequências todas da decisão. Então, o que eu vejo muito no caminho espiritual são pessoas que querem ter tudo. Querem ir para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Eu quero comer o bolo e ser saudável. Complicado. Não impossível, mas complicado. E na espiritualidade, a gente vê isso não como os exemplos dos bolos, mas sim com eu quero alcançar isto na minha vida e aquilo, mas você só tem 24 horas no dia. Você tem capacidades limitadas do que você pode fazer, ao que você pode se dedicar. Mas nós temos 5, 10, 20 objetivos ao mesmo tempo e não queremos sacrificar nenhum deles. E não entendemos que ao escolher um e dedicar a nossa energia, nosso foco a esse objetivo, nós vamos ter que sacrificar alguns dos outros. Porque não podemos fazer todos ao mesmo tempo. Você pode montar um esquema para a semana, um schedule assim, muito, muito bem pensado, para tentar alcançar o máximo possível, mas mesmo assim você sempre vai chegar a um limite que você vai ter que dizer, ok, esse não, agora não, nesta fase da minha vida não, etc, etc. Então esse processo de discernimento, de escolher conscientemente o que você quer e automaticamente o que você está disposto a sacrificar, ou a dizer não, faz parte da maturidade espiritual, da nossa maturidade de vida em geral. É assumir a responsabilidade plena das nossas escolhas. Algo que eu acho que faz falta, muitas vezes. As pessoas escolhem uma coisa, não têm plena consciência das consequências e depois reclamam, e reclamam, e reclamam, e se fazem de vítimas. Por que eu não tenho isto na minha vida? Porque você escolheu o oposto. Faz parte. Consequências. As escolhas têm um impacto. Não é? Então, hoje, o que eu quero dizer hoje para vocês? Continuando o tema da maturidade espiritual, eu queria falar sobre a necessidade de pôr essas ideias, o nosso discernimento, nossa sabedoria em prática. Não em termos de sadhana, não em termos de prática espiritual, meditação ou yoga, ou o que for que seja. Essas são as ferramentas que você usa para trabalhar esse discernimento, para obter esse discernimento. Mas sim, quando você o tem, teoricamente, como é que você vive isso em termos práticos? Porque o que eu vejo é que pessoas sábias, ou pelo menos eu considero sábias, deviam ser sábias, têm experiência suficiente de vida, continuam sendo estúpidas. E eu, às vezes, me questiono como? Por quê? Essa pessoa tem tanta experiência de vida, já passou por tantas coisas. Eu sei que tem tanta sabedoria, eu já falei com a pessoa, já conversei, já vi a pessoa em tantas situações e eu vejo tantos valores, tantos momentos de clareza, de inteligência, de competência, tantas coisas, mas depois chega a hora, por alguma razão, eles continuam pisando onde não deviam pisar. E eu penso, por quê? E eu vejo dois fatores muito fortes. Um fator está ligado ao que eu falei em Lisboa, que é não trabalharam o ego o suficiente. Então, toda a sabedoria que eles têm, a experiência que têm, acaba por passar pelo filtro do ego, que vai corromper essa sabedoria. Eles se colocam em primeiro lugar sempre. E isso, às vezes, é necessário, mas a maioria das vezes vai só prejudicar a decisão e a escolha que você vai tomar. Porque o ego tem um objetivo que é te manter na sua zona de conforto, porque o ego não é muito inteligente. O ego quer prazer e quer evitar sofrimento. É o filtro do ego, básico. Eu quero prazer e eu quero evitar o sofrimento. E você pode estar me ouvindo dizendo, mas isso é bom. É bom, mas depende do preço. Prazer a qualquer custo não é bom. Evitar sofrimento que te vai levar a um objetivo bom para você não é bom. Então, um filtro tão básico como esse, eu quero prazer e eu quero evitar o sofrimento, muitas vezes é a razão por qual nós estragamos a nossa vida. Relações que você constrói ao longo de anos e anos e anos podem ser destruídas em um momento de prazer, por exemplo. Não é? Porque o preço foi alto demais. Então, simplesmente correr atrás do prazer e fugir do sofrimento não é uma solução para a vida. Tem que haver uma inteligência por detrás disso, um discernimento.
Então, o ego não é o nosso amigo nesses momentos. Porque o ego não é inteligente. A nossa inteligência, na filosofia hindu, separa a mente em partes diferentes. E o intelecto, a inteligência, é uma parte da mente separada e distinta do ego. O ego é uma parte da mente, a inteligência é outra. Então, nós temos que dar mais força à inteligência e menos ao ego. Então, eu vejo isso como sendo um dos maiores fatores do porquê que as pessoas que são inteligentes continuam tomando decisões erradas. Por quê? Porque não estão a trabalhar esse ego para diminuir o poder que esse ego tem, a influência que esse ego tem na sua vida. Eu não quero repetir muito do que eu disse anteontem, porque também foi transmitido online, então dá para ver. Mas foi 1 hora, então vocês precisam de tempo. Mas eu quero acrescentar, em vez de repetir, outros pontos, que é... O segundo fator que eu vejo é uma impaciência enorme. Porque o tempo é o meu segundo melhor guru. O tempo ensina muita coisa. Coisas que você acha que são dramáticas hoje, espera. Respira fundo. Não toma decisão hoje, quando você acha que a situação é dramática. Espera. Um dia, uma semana, um mês. Muitas vezes, um mês depois, a pessoa diz: hã? Nem se lembra da situação dramática. Ah, sim, mas isso foi um mês atrás, já passou. Mas naquele dia, era o maior drama da sua vida. E eu vejo isso tantas vezes, em tantas pessoas. Eu penso, existe uma falta tão grande de paciência, que em si é uma sabedoria. Saber esperar, saber dar tempo às coisas. Não chegar a conclusões rápidas demais, não julgar rápido demais. Uma pessoa faz uma coisa que você não gosta, tudo bem. Eu não estou pedindo para você ignorar, eu estou pedindo para você esperar. Dá tempo à pessoa, dá tempo à tua reação, dá tempo em geral. Nós somos rápidos para julgar, para dizer que algo não é para nós, não gosto, não presta, não é para mim, etc, etc. Dá tempo para as coisas. Normalmente as coisas que têm valor neste mundo não chegam rápido, não são fáceis de obter. As coisas vêm com o tempo. Então a paciência faz muita falta. E quando você casa isso com a natureza humana, a natureza de uma mente descontrolada e de um ego descontrolado, você começa a entender o porquê você tem muitos comportamentos que você tem e os teus amigos e a tua família, etc. têm. Por quê? O ego, infelizmente, a mente, infelizmente, gostam muito de drama. Ok? Não queremos ter uma boa vida. Queremos ter uma vida excitante, que é um pouco diferente. Se eu tenho uma boa vida, mas é uma vida chata, eu vou analisar minha vida e pensar, eu preciso de mais na minha vida. Alguma coisa tem que acontecer. Eu preciso de drama, quero viver. Ação. E às vezes o preço a pagar é a vida boa que você tem. E eu vejo isso muito. E quando você entende que a natureza humana está sempre um pouco direcionada a isso, eu gostaria que vocês tivessem inteligência e sabedoria suficiente para entender se nós já temos essa tendência de alimentar dramas e pôr um pouco do nosso tempero em cima de cada história e exagerar as coisas, etc, etc, ainda mais razão para não chegar a conclusões rápidas, mais razão para dar tempo para a coisa. Porque vocês sabem como é que é. Você vai para o seu amigo e diz assim, olha, você não sabe o que aconteceu ontem. E o amigo diz, me conta, e quase que tem um ar que não acredito que foi nada de especial. Aí você vai exagerar a história só para convencer o amigo que você tem uma história especial. Por quê? O ego quer sentir prazer. O ego sente prazer quando a pessoa reconhece o valor que ele tem. Se a pessoa despreza e diz, você não tem nada de especial para me contar, o ego vai dizer, eu vou sofrer com isso. Se a pessoa me despreza, eu sofro. Então, eu tenho que convencer a pessoa que eu tenho algo de interesse para ela, algo de valor. E se a minha história não é tão boa, na realidade, eu vou ter que mentir, exagerar, acrescentar uns temperos para criar uma história mais aliciante. Aí eu vou te contar. E eles vão dizer, uau, afinal é uma história interessante.
E vai passar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Eventualmente, a pessoa que ouve a história vai ter uma versão tão doida da história que não tem nada a ver com a realidade, mas é muito interessante. E assim nós temos todos uma vida muito interessante. Mas baseada em quê? Mentiras. Tudo falso. Não é? A mesma coisa a gente faz no oposto. Como nós queremos evitar o sofrimento, nós protegemos a nossa imagem, não exagerando coisas pelo positivo, mas exagerando às vezes, escondendo o negativo, não assumindo responsabilidades, mentindo para proteger o ego. Não para ampliar, mas para proteger. Então, eu vejo isso tanto que às vezes eu venho aqui, por exemplo, eu vou para outro país, vou onde for que seja, as pessoas vêm me contar histórias. Sabe o que está acontecendo aqui no país? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E eu, tá bem. Vou dar tempo. Vou ouvir mais 10 versões diferentes. Aí eu ouço 10 versões diferentes e todas as histórias são diferentes. Com algum tempero mais aqui ou ali, enfatizando isto ou aquilo, e eu pensando, qual é que eu vou confiar agora? Vou ter que ter minha própria experiência. Depois eu tenho a minha experiência e eu vejo que não encaixa em nenhuma das histórias. E eu penso, será que eu tive agora a experiência verdadeira? Não. Tem que dar tempo. Porque o que eu sinto num momento, o que eu sinto quando eu estou procurando algo, às vezes vai ser um pouco condicionado pela minha busca. Condicionado pelo que eu quero ver. O que eu quero ver? Eu tenho os meus próprios filtros. Então, às vezes, tem que esperar ainda mais. E reconversar com as pessoas. E refletir, escutar, experienciar de novo, etc, etc, etc. E um processo muito longo acontece. Mas, eventualmente, eu chego a uma coisa, uma conclusão, que é mais parecida com a verdade. Neutra. Mas se eu acreditar a primeira história que eles me contam, eu vou ter um grande problema. Porque assim que a segunda história chega e não bate com a primeira, eu vou ter que concluir que alguém me está mentindo. E agora eu tenho lados. São eles contra eles. E agora temos divisão numa família. E estes dizem que é isto e estes dizem que é aquilo. E se eu cometer o grande erro de falar demais, que na Bhakti Marga todo mundo tem que aprender para não falar demais, a não ser que você tenha um microfone na mão e é satsang. Mas fora desses contextos, não falar demais, porque assim eu falo demais, diz, mas você não sabe o que o outro me contou ontem. E eles te contaram isso, agora são os meus inimigos para sempre. E assim não só sou eu que tenho o problema, agora eu estou espalhando o problema para outras pessoas, então temos todos um grande problema. Ok? E a única coisa que falta nisso tudo é maturidade espiritual. Autocontrole, sabedoria para saber não ir nesses filmes, não entrar nessas histórias. Por quê? Porque nós entendemos, não que não gostamos do que estamos a ouvir, isso não é o filtro, é que nós entendemos a natureza humana. Nós entendemos que nós temos a tendência de exagerar, nós temos a tendência de reagir com os nossos impulsos, com a nossa ignorância, com o nosso ego ferido, ou com o ego querendo ser agradado, etc, etc. E sabendo tudo isso, eu não vou dar tanta atenção a essas primeiras reações, e primeiras reflexões, porque eu sei que faz falta de sabedoria, então eu vou acreditar nisso. Para quê? Não, vamos todos nos comprometer a um processo um pouco mais profundo. E a maneira como isso se resolve, muitas vezes, é com uma comunicação aberta. Em vez de acreditar um ruído, um rumor qualquer, você senta com a pessoa e diz, vamos agora descobrir qual é a nossa verdade e vamos conversar. É mais duro, pode ser mais desafiante, pode ser mais cansativo, mas eu prefiro isso do que alimentar coisas falsas. Isso se chama maturidade espiritual. O que às vezes não é compatível com o que é conveniente. E muitas vezes na vida a pessoa escolhe o que é conveniente em vez do que é verdadeiro. Ok? Eu vou dizer uma coisa. Outro sacrifício que nós fazemos muitas vezes é não só o conveniente contra o verdadeiro, mas o ideal contra o real.
Então, em que sentido? Eu tenho uma visão na minha cabeça de como as coisas deviam ser. Eu tenho a minha versão ideal da Bhakti Marga, do templo, do ashram, do swami, da comunidade, etc. De como vocês todos deviam ser e agir. Ok? Se eu vejo que vocês não estão a corresponder a essa visão ideal que eu tenho na minha cabeça, eu tenho uma escolha a fazer. Que é aceitar ou rejeitar. Super simples. Depois de fazer essa escolha, por exemplo, vamos dizer que vamos aceitar porque nós somos muito espirituais. Eu aceito. Okay? Depois tem maneiras diferentes de aceitar. Tem o eu aceito. Paciência, o que eu posso fazer? Não controlo eles. Ou tem um aceito tipo, não, eu aceito. Porque o mundo não revolve em torno de mim. O que eu acho que as coisas deviam ser ou não deviam ser, é só uma opinião entre 100. E eu tenho muito mais interesse em saber qual é a opinião dele, por exemplo. Qual é a versão ideal que ele vê ou enxerga? Porque se eu não considero isso 1000 vezes acima da minha, se calhar eu estou na comunidade errada. Faz parte dessa maturidade espiritual. Então, como é que eu vou saber, como é que eu vou procurar saber o que ele pensa sobre isto? A maioria das pessoas vão dizer, eu já sei o que ele pensa sobre isso. Porque eu e o Guruji, super conectados, e ele sempre concorda com tudo que eu penso, então... Que não é real para literalmente ninguém. Não importa o quão próximo você é dele, ele discorda contigo de qualquer maneira. Ele vai discordar por você escolher a esquerda hoje. Se amanhã você escolher direita, ele vai discordar também. Ele vai discordar só por discordar. Faz parte. Por quê? Isso eu expliquei ontem. O processo é, você tem que desenvolver certas qualidades. E para desenvolver essas qualidades, às vezes, ele tem que criar situações que te tiram da sua zona de conforto. Ok? O grande inimigo da espiritualidade e do crescimento, não só da espiritualidade, em qualquer área da vida, é a zona de conforto. Ok? As pessoas vêm ter comigo constantemente e dizem, Swami, eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite, Swami, eu já não consigo mais. E às vezes eu tenho que, ouvir e... sim. Mas o que eu estou pensando é, você não está nada. O que você sabe sobre o teu limite? Quantas vezes eu já não ouvi isso das mesmas pessoas e depois, uma semana depois, eles continuam lá, aparentemente com um novo limite? Magia? O que nós estamos realmente dizendo... Eu acredito as pessoas, atenção, eu acredito quando eles me dizem eu estou no meu limite. Mas o que eu acredito, o que eles acham que estão me dizendo são duas coisas diferentes. Eles acham que estão a dizer eu estou verdadeiramente no meu limite total. E eu ouço, eu estou no limite da minha zona de conforto. Isso eu acredito. Que você está no limite do que o seu ego quer aceitar. O que não corresponde ao seu verdadeiro limite. Você é capaz de muito mais do que a sua zona de conforto. E dependendo do seu caminho, da sua vida que você viveu, a sua zona de conforto é ou pequenininha ou já expandiu bastante. Okay? Mas o projeto que nós temos com o nosso guru é que ele vai expandir a tua zona de conforto até o verdadeiro limite. Que é um projeto a longo prazo. Eu já vi isso tantas vezes, infelizmente, comigo e com outras pessoas também. Guruji, eu estou sofrendo. E ele, coitado. Como se diz, você ainda vai sofrer mais. Por quê? Porque a pessoa está correndo do sofrimento. Porque a pessoa está correndo do desafio para voltar para a zona de conforto. E ele me ensinou isso. Mais você corre desse desafio, mais você vai sofrer. Porque você vai sofrer por não crescer. Você vai sofrer por não ganhar a habilidade de lidar com essas situações no futuro. Se você não trabalha os teus músculos hoje, para eventualmente carregar um peso maior amanhã, quando o peso maior chegar, você não vai ter a capacidade de levantar e você vai sofrer mais, vai sofrer o dobro. Então você tem que trabalhar constantemente na sua capacidade de lidar com a vida, porque a vida continua. Se você é capaz ou não.
Então, aumentando nossa capacidade, trabalhando nossa capacidade, vai nos preparar para não sofrer. Encarando o sofrimento hoje, em pedacinhos, em um processo bem pensado e bem construído, garante que, eventualmente, eu não vou ter uma coisa tão grande que eu não consigo lidar com ela e eu vou quebrar. Mas a pessoa que ignora isso e que só se protege na sua zona de conforto, na sua bolha e nunca encara esse desafio, não aceita que sim, eu entendo essa colaboração que tem que acontecer e você vai de propósito, de vez em quando, criar situações na minha vida que vão me tirar dessa zona de conforto. E se eu resistir isso, e se eu não aceitar esse processo, eu A, não estou colaborando contigo e B, eu só estou prolongando o meu sofrimento. E eu vejo isso muito. Repito, em mim também e em outros. Então nós temos que aprender, ao longo dos anos, todos os satsangs, todas as explicações, eventualmente têm que dar fruto. E isso é uma questão de fé. Eu acredito ou não acredito no que ele me fala. Eu acredito que existe uma alma dentro de mim muito mais capaz do que a minha mente e meu corpo. Eu acredito que Deus existe e é a fonte do meu ser e eu posso ter uma conexão com esse Deus e, consequentemente, uma capacidade de amor, de felicidade, de paz, 1000 vezes maior do que a que tenho hoje. Eu ou acredito nessas coisas ou não. E se a resposta é sim, e essa escolha é feita sem julgamento nenhum, é uma escolha pessoal. Mas se a resposta é sim, eu acredito, infelizmente você tem que depois fazer a próxima pergunta, a pergunta consequente, que é: e o que eu estou fazendo para criar coerência com essa fé, com essa crença, com essa escolha? Eu escolho acreditar na minha alma, acreditar na presença de Deus, na existência de Deus. Consequentemente, o meu comportamento é X. As minhas escolhas são algo que vai criar alinhamento e coerência com isso. E você, ao longo desse caminho, vai aprendendo mais sobre quem eu sou, como eu funciono, como a minha mente funciona, as minhas tendências, o meu ego, a tendência dos outros, etc, etc. E eu acho, às vezes, eu confesso que desta vez, quando eu cheguei aqui no país, eu comecei a ouvir as histórias que eu sempre ouço, porque não é a primeira vez. Acontece sempre. E em todos os países, não é uma crise portuguesa, por favor. Confesso que desta vez eu fiquei um pouco mais chateado do que o costume. Porque eu disse, eventualmente, as crianças crescem. Eventualmente, supostamente. Eu, quando andava na escola, tudo bem, era fofoca todos os dias. Era o tempero, era o drama, era... E claro, com 15 anos, quando uma coisa dramática acontece na sua vida, você vai dizer, o mundo está acabando. Porque você só tem 15 anos de referência, você não tem vivência suficiente para entender e contextualizar a coisa. Mas com 30, 40, 50, 60, você pensa, bom, já tenho mais de 10 anos de praia, já devia saber um pouco mais. Não? Já devia saber lidar com isso de outra maneira, saber não dramatizar tanto a situação e me afastar um pouco da história e dizer, não, vamos ver isto com calma. Vamos pensar bem o que ele quer de nós, o que ele pede de mim. E eu vou dar um exemplo concreto. Uma pessoa uma vez veio ter comigo e disse, Swami, eu já não vou ao templo da minha comunidade. Eu disse, por quê? Porque eu tive brigas com pessoas da Sangha, pessoas da comunidade que frequentam o templo, e eu não quero ver essas pessoas, não me fazem bem. Então eu não quero visitar a Sangha, não quero visitar o templo. Eu disse, entendo, eu não te vou tirar a razão. Eu entendo. E essa autogestão de saber quando as coisas te fazem bem ou não, normalmente eu diria, ótimo. É um filtro necessário, respeito, não vou falar contra. Ok? Mas, nesta ocasião, não concordo. Por quê? Porque a coisa que mais te faz bem também está nesse templo. Que é o teu guru, as deidades. E se você não acredita que o bem que eles te trazem é maior que esse tal sofrimento que você sente na presença desse outro ser humano, ou a sua fé é muito fraca,
Ou B, você não entendeu nada neste caminho. A pessoa olhando para mim, mais ou menos ofendida, mas ao mesmo tempo reconhecendo que provavelmente eu estava dizendo a verdade. E diz, bom, eu vou ter que refletir no assunto. Eu disse, eu não te tirei a razão, mas eu estou te dando outra perspectiva. E se, na minha opinião, com a minha experiência de vida, essa questão chegar a ele, provavelmente ele vai te dizer algo semelhante, no sentido que o que interessa, o que as outras pessoas fazem ou não fazem, você não vai para o templo para conviver com pessoa X. Não é o propósito da tua ida ao templo. Você vai para o templo para conectar com Deus. Se você vai para o templo para passar tempo com pessoa, o que for que seja, vai para o café. Vai para um restaurante. Vai para o cinema. Vai passear no parque. Não é? Mas o templo, independentemente de quem está te chateando neste momento, continua sendo o templo. É como se dizer, olha, eu estou doente, eu preciso ir para o hospital, eu preciso de medicamentos, mas eu não gosto do médico, então... Eu sei que não gosta, entendo, respeito, mas você não gostar do médico não vai curar a sua doença. Mas os medicamentos vão, teoricamente. Então, ultrapassa isso, porque tem um bem maior, mais necessário do que esse sofrimento circunstancial que você está sentindo neste momento. Não é? E eu vejo isso em tantas situações da nossa vida. E então eu penso sempre, o que ele me ensina a colocar em primeiro lugar? Quais são os valores, o foco que eu aprendi seguindo este caminho? E se você vê que os valores, os comportamentos que ele nos ensina não estão sendo vivendo em certos passos, e isso te incomoda, lembra que até acima dos valores existe algo que é a nossa relação com eles. Porque Guruji ama o maior pecador. Pode ser a pior pessoa no universo e ele vai te amar na mesma. Então nós vamos virar as costas à nossa comunidade, à missão dele, ao templo, ao serviço, porque nós não gostamos de uma pessoa, não gostamos do comportamento de um grupo de pessoas, só se o teu único objetivo na espiritualidade foi encontrar uma comunidade, porque eu estava me sentindo sozinho. Se esse é o teu objetivo espiritual, aceito plenamente a sua decisão. Mas se o objetivo foi, que é o que ele realmente ensina, alcançar os pés de lótus de Deus, realizar quem você realmente é e transcender essas dualidades mundanas, este lugar continua sendo ideal para você, tal como todos os outros, onde a presença de Deus existe. E muitas vezes o Guruji ao longo da minha vida me pediu para fazer coisas que eu não queria fazer. Ok? Muitas vezes. Vou te dar uns exemplos. Por exemplo, eu quero que você agora mude o teu trabalho, o teu seva, desta área para aquela área. A área prévia tinha um seva que começava às 9 da manhã e acabava às 5. Okay? Porque era um trabalho físico. Okay? Era duro, cansativo, mas acabava às 5. Por quê? Porque a gente trabalhava em equipe, construção, jardinagem, o sol dormia, então eu também podia dormir, tranquilo, eu não tinha esse estresse. Ele me mudou desse seva para um seva no computador. O computador não dorme. O computador funciona qualquer hora do dia. Então, eu estava sentado às 5, 6, 7, 8, 9, pensando, eu poderia estar trabalhando agora. E eu só não estou trabalhando porque eu não quero. Ou porque eu estou cansado, ou estou sentindo preguiça, o que for que seja. E o peso na minha consciência, em termos de culpa e sei lá o quê, foi 1000 vezes maior do que era antes, quando 9, 5, acabou, ninguém vai me julgar se depois das 5 eu não estou trabalhando. Não é? Não gostei, fiz, continuo fazendo. O computador está aqui atrás. Outro exemplo, diz, agora eu quero que você se mude para os Estados Unidos permanentemente. Ele me deu essa instrução 2 semanas atrás. E eu,
E você vem comigo? Ele, não. Eu, ok. Acabou a história, não houve mais conversa. Disse, ok, tá bem. Depois, passado uma semana, ele pergunta a um dos meus amigos, então, alguma reação do Revit? Ele, não, tu tá tranquilo. Eu, tô tranquilo, tô. Eu tô mostrando grande tranquilidade. Porque eu tenho 10 anos de praia. E eu não vou criar dramas, porque eu sei onde eles acabam. Sabedoria em prática. Dá tempo à coisa. Quietinho. Não porque eu estou dando tempo à coisa para ele mudar a instrução dele. Não. Mas para eu não sentir o que eu estou sentindo neste momento, porque se eu falar quando estou sentindo o que estou sentindo, vou dizer coisas que eu não quero dizer. Que não, na realidade não são a melhor representação de como eu me sinto. Mas são uma coisa do momento, uma emoção que vem e vai passar. E eu não vou me deixar ser definido pelas minhas emoções nesse momento, porque isso não é quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu não sou uma pessoa com medo. Mas se eu sinto medo em um momento, eu não quero que esse medo vá definir a minha maneira de relacionar com ele. Então deixa o medo passar. Só dá um tempinho. E vamos ter uma conversa depois disso. Entende? Então, não é que ele não diz coisas que me chateiam, perturbam ou desafiam constantemente. Sim, mas nós temos que saber lidar com isso. Nós temos que saber gerir a situação da melhor maneira possível. E se eu não fizer isso, eu não posso culpar ele, porque ele só está me demonstrando o que eu tenho dentro de mim. O meu nível. Então, se eu digo, mas por que você me está provocando? Provocando para te mostrar o seu nível. É parte dos meus ensinamentos, do meu processo com você, o projeto que nós temos juntos. Não posso culpar. O único culpado sou eu, pela reação que eu tive. Ou a falta de sabedoria, etc, etc. Então, eu não gosto do jogo de quem é o culpado, quem não é o culpado. As coisas acontecem e nós temos que assumir responsabilidade. A palavra-chave é responsabilidade, não culpa. Eu ou sou responsável por mim mesmo ou não sou. E se eu sou responsável pelas minhas escolhas, minhas decisões, minhas emoções, então vou apontar o dedo para quem? Isso vai ajudar no quê? Se eu me sinto indignado e eu não vou a um templo, ou não vou a um ashram, ou já deixo de ajudar num projeto, ou não falo mais com uma pessoa porque nós brigamos anteontem, eu tenho que assumir a responsabilidade plena dessa decisão e todas as consequências que vêm com essa decisão. Eu. E não é culpa de ninguém. Bem, um mês atrás, alguém me fez uma pergunta no satsang. Swamiji, para você pode me ajudar? O que é a espiritualidade? Define a espiritualidade para mim. E eu disse, na minha opinião, a espiritualidade é autorresponsabilidade extrema. Disseram, mas não tem a ver com a alma e com Deus e tudo isso? Sim, mas isso vem depois. Primeiro, total responsabilidade. Por quê? Se você não aceita responsabilidade plena pela sua vida e as suas escolhas, você vai sempre se fazer de vítima e culpar alguém. E isso é Maya. É ilusão. Maya é o oposto de espiritualidade. Espiritualidade é a verdade. É o caminho que te leva àquilo que é verdadeiro. Então, se você alimenta falsidade na tua mente e você se faz de vítima e culpa os outros, você está em Maya. Então, o oposto disso é não culpar ninguém, não se fazer de vítima. Eu aceito responsabilidade pela minha vida. Primeiro passo da espiritualidade verdadeira. Aí sim a gente pode conversar sobre almas e Deus e sadhanas e mantras e sei lá o quê. Mas primeiro, tu não és culpado, tu não és o culpado, o meu vizinho não é o culpado, a minha sanga não é culpada. Não existe culpa. Existe responsabilidade. E eu posso sentir o que eu sinto, posso estar na situação que eu sinto, mas eu sou o único que posso fazer algo para mudar isto. O Guruji ele fala tantas vezes, eu posso preparar a comida, cozinhar a comida, te trazer a comida, pôr o prato na tua frente, pôr a comida na colher, pôr a colher na tua mão, pôr a colher dentro da tua boca. Mas eu não posso mastigar a comida e engolir.
você tem que fazer isso. Então, no final das contas, todas essas circunstâncias podem acontecer comigo, mas eu tenho que assumir a responsabilidade no ponto final. Eu é que tenho que tomar a decisão. Então, são ideias que eu queria transmitir hoje, porque tem tudo a ver com esse tema, esse tópico que eu quero continuar nos próximos 2 tempos também, amanhã em Braga e depois em Viseu, no sábado, que é essa maturidade espiritual. Nós temos que crescer, não podemos ser crianças, porque o tempo passa. E o tempo com Guruji não é ilimitado. Nós temos o tempo que nós temos, cada um de nós não sabemos quando vai terminar. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Não é para assustar ninguém, mas não sabemos. Fatalmente não sabemos. Então eu só quero pelo menos garantir que todos nós estamos conscientes o suficiente da necessidade de evoluir, da necessidade de não parar, não ficarmos presos no passado, mas sim crescer, evoluir, amadurecer. Não podemos ser crianças para sempre. E eu gostaria de chegar um dia e ouvir histórias, porque eu nunca vou deixar de ouvir histórias, mas histórias com menos tempero. Histórias menos exageradas. Ou histórias que acabam com mas no final do dia a responsabilidade é minha, então siga. Coisa linda. Me conta que existe um conflito, mas não é some, você resolve. Não é Guruji resolve. Não é eu não quero enfrentar isso, então virei as costas. Mas sim, mas eu vou resolver. Aconteceu A, B e C, não gostei, não gosto, mas eu sei que se eu manter as coisas dessa maneira, eu estou a contribuir ao problema. Se eu não me comprometer a resolver isto, eu sou parte do problema. E eu assumo essa responsabilidade. E eu não quero ser parte do problema. Porque não é isso que ele quer. Então, se eu não faço o que ele quer, eu estou aqui fazendo o quê? Não é? Então, é um desejo meu. E os desejos são muito perigosos. Mas espero que seja um desejo espiritual suficiente e alinhado o suficiente com a vontade dele, que não seja problemático nem para mim, nem para ninguém. Nós temos que sempre pensar 2 vezes, refletir, dar tempo às coisas. Ok? Tenta aprofundar as tuas reflexões, os teus pensamentos. Sejam pessoas mais profundas. E não cai nos jogos daqui fora, os filmes, as emoções, esses joguinhos do ego. Ok? O máximo possível. Jai Gurudev.